Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, o cara representante da luteria tradicional cremonense, Rogério Fagundes. Tudo bem com a vossa pessoa, cara? Tudo bom, Jean? Como foi a viagem até Cotia? Foi tranquilo até que do Anel, aqui estou. De onde você veio? Hoje exatamente eu vim da bairro Aldeia da Serra, me mudei tem poucos meses para lá, é onde eu tô também trabalhando, né, agora na nova sede, e vim para cá. Que maravilhoso. Uma honra estar aqui. Seja muito vocês. bem-vindo. Para quem não te conhece por qualquer motivo, explica pra galera qual é a sua ocupação musical relacionada ao violino. Então, meu nome é Rogério Fagundes, eu sou luthier, comecei aí a trabalhar cedo, né? Desde os meus 16 anos, construindo rabeca. Com a música ainda mais cedo ainda, né? Sempre tive envolvido desde criança. Caramba, e aí o senhor então começou construindo rabeca? Construindo rabeca. Aos 16 anos, eu já gostava de fazer coisas manuais, né? E aí eu via o meu tio Antônio Nóbrega tocando, e eu, olhando aquilo, falei, eu quero tocar também, né? Eu já estudava violino, e aí eu tava procurando uma rabeca para comprar. E naquele ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de construção de rabeca. E pra galera que não sabe, quem é Antônio Nóbrega? Bom, Antônio Nóbrega é um artista que tem um trabalho de pesquisa muito profundo nas tradições populares, né? Então ele difundiu muito assim, a rabeca, as danças brasileiras. E ele é seu tio? Ele é meu tio. Que influência interessante. Então, ele... durante toda a minha infância, assim, a juventude, a gente sempre esteve acompanhando muito de próximo, muito perto dele, né? E toda a família. E os seus pais também tocam? Minha mãe toca piano. Legal. Minha mãe toca piano e iniciou todos os meus 5 irmãos também. 5 irmãos? Nós somos em 6. Aí todos iniciaram o estudo de piano com ela. A ideia era, tipo, ter um quarteto em casa, um quinteto em casa, algo assim? E você tá seguindo os mesmos passos, né? Já cheguei na metade, né? Mas você pensa assim, não, essa aqui vai ser... Já tem 2 violinos, agora nasceu um cello, agora falta uma viola. Bom, não, tem que partir deles, assim, né? Claro que eu vou incentivar, mas o meu filho pequeno, né, o Francisco, desde os 2 anos, ele já tem o violino dele. E agora a Flora tá pedindo um violoncelo. Ah, já tem um violino e um violoncelo. E ele já tá fazendo aula? Ainda não. Ah, ok. Que legal. Tão pertinho, tem que trazer o Francisco pra cá pra fazer aula. Cara, que legal. E por que construir rabeca? Olha, porque eu queria tocar. Na verdade, o objetivo era tocar. Mas quando eu fiz o curso de construção, assim, eu senti como fosse umas portas se abrindo para mim. E tanto que eu gostei tanto que eu continuei a produção. E aí você continuou e foi melhorando e virou violino? Não, aí... Quase isso. Quase isso! É brincadeira, galera da rabeca. É brincadeira. Aí no mesmo ano, o Nóbrega, ele me apresentou um luthier, o Saulo Dantas, que também se formou no Instituto lá Internacional de Cremona. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. Né? Já desde cedo isso ficou muito claro para mim. Tanto que nesse mesmo ano, quando eu tinha 16 anos, eu já comecei a fazer aulas de italiano, já com o objetivo de ir para lá. Caramba! Aí eu comecei assim, aquele querer de aperfeiçoar, de eu me desenvolver. Era tanto que eu comecei a pesquisar luthiers em Curitiba. E aí eu conheci o Elcio Fomin. O Elcio Fomin, um luthier que se formou em Tatuí. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Né? Trabalhei 1 ano com ele. Aí ele encerrou a atividade. Depois aí fui buscar um outro profissional para eu continuar estudando, né? Aí foi que eu conheci o Luiz Amorim. Aí foram aproximadamente 3 anos e meio, assim, trabalhando com ele. Que legal. E sempre com o foco, com o objetivo de ir para a Itália, né? Desde então, eu não parei de fazer aula de italiano.
sempre pesquisando. Tinha uma amiga que me auxiliou com as traduções. Mas enquanto estudante, por exemplo, de música, de violino, você já tinha em mente que você trabalharia com algo relacionado à música? Olha, eu acredito que sim, porque teve um momento da minha vida que eu precisava decidir, assim. Ou eu ia seguir com a música, ou ia seguir com a luteria. Uhum. E foi mais forte, assim, esse sentimento de querer construir, né? Que, de certa forma, trabalhar com a luteria é tornar a possibilidade de fazer em música. Então, é trabalhar com música do mesmo... Não da mesma forma, mas de uma outra forma. De uma outra forma, né? Então, eu até hoje, eu sempre tô tocando, não estudando como um profissional, assim, que eu não tenho tempo para isso, mas, assim, eu sempre tô muito envolvido, né? A luteria, ela tá muito ligada com a música. Uhum. E você acha que tocar violino te ajuda nos seus processos construindo? Ajuda, com certeza. Com certeza me ajuda. Principalmente na parte de finalização. O setup final, né? Ajuste de alma, cavalete. Ajuste de alma, cavalete. A sensibilidade, né? Se a altura da corda está correta ali na pestana superior. Ou no cavalete. E... o som a gente sabe que é uma coisa muito subjetiva, né? Mas para quem tem uma pequena base musical, assim, entende alguma coisa, isso facilita muito. É subjetivo, mas ao mesmo tempo, se você dá um violino simples, laminado, para um violinista profissional tocar, e um estrade, mesmo a pessoa que não entende de música, ela pode não saber exatamente qual é a diferença, mas ela sabe que é diferente. Mesmo que estejam os dois bem ajustados, com a mesma corda, a pessoa vai... Tá, e tem uma diferença aqui. E desses grandes violinos, quais que você já teve a oportunidade de trabalhar? De trabalhar... Olha, eu trabalhar, assim, desses instrumentos que você citou, por exemplo, Stradivarius, eu não cheguei a trabalhar, né? Já pude pegar, analisar, assim, diversos, né? Alguns Stradi, Guarneri, Vion. Agora, quando eu trabalhei no ateliê do Morassi, ali eu tive a oportunidade de ver bons instrumentos, assim, de alto nível. E poder trabalhar neles também? E poder trabalhar alguns, assim, de questão de ajustes, cavalete. E tem algum, assim, que é fora do radar da galera e que você experimentou, que você falou, cara, isso aqui é muito bom? Olha, violino que me chamou muita atenção. Deixa eu lembrar aqui que... Eu vou dar um exemplo. Eu sei que não é exatamente fora do radar, porque luthier conhece o que eu vou falar. Mas é fora do radar de violino. Não é todo violinista que conhece esses violinos que eu vou falar. Por exemplo, para mim era completamente fora do radar. Eu nem sabia da existência até tocar no Ruggieri. Eu ia citar esse. Esse eu já pude ter a oportunidade, assim, de mexer, né? Trabalhar um pouco. Poucas coisas, né? Não fiz restauro profundos, assim, mas... tive a oportunidade e realmente chamou muita atenção. E você falou que foi para Curitiba quando foi com o Elcio para aprender alguma coisa. Você morava em Curitiba? Morava em Curitiba. Ah, ok. Porque eu tava pensando aqui agora, ué... Nasci em Curitiba. Ah, ok. Então eu fiquei até meus 22 anos. Ok. Então ali nesse período, quando eu trabalhei um ano com o Elcio, depois uns anos com o Luiz. Que também era ali. E aí tive a oportunidade de ir para a Itália, né? E como surgiu essa oportunidade? Eu fui primeiro, inicialmente fiz uma prova para poder ingressar. Né? Tipo, pela internet você se inscreve? Não, eu tive que ir lá presencial. É uma semana de prova. Né? Porque a escola lá, são 5 anos. E como eu já cheguei com uma bagagem, eu já entrei diretamente no 3º ano. Ah, ok. Eu fiz o 3º, 4º e 5º ano. Tem que gastar menos euros. Então, para ingressar no 3º ano, precisava fazer uma prova de admissão. E aí era uma prova aí, com diversos temas, assim, tipo, italiano, tinha tecnologia da madeira, aí a prova prática, eram 2 dias de prova prática. E a prova prática é, tipo, construir um violino? Não, como era 2 dias, tinha que construir um espelho. Ok. Dava um bloco de madeira e tinha que fazer tudo. A professora Nana quer falar alguma coisa. Mas pra quem tá ouvindo e não sabe, você foi fazer a prova pra quê? Pra estudar violino? Não, eu fui fazer a prova para poder entrar na escola
de luteria. É tipo um conservatório de luteria. É um Instituto Internacional Antônio Stradivari de Cremona, né? Caramba! É uma formação assim que, olha, foi um presente que a vida me deu. Porque é uma escola que te dá desde a base teórica e a prática também. Com professores assim com muito conhecimento, né? Cremona é uma cidade que tem muita tradição. É a cidade, basicamente, de onde saiu os grandes luthiers que a gente fala. Exato. Stradivari, Mate, E aí você sai de lá formado em violino. Você sai formado como um luthier. Mas pra quem tá ouvindo e não sabe absolutamente O nada que é do luthier? o que é um luthier? Luthier é a pessoa que constrói e restaura instrumentos de corda. Ok. E pode ser, tipo... É porque é doido que a gente fala luthier nas cordas, pra gente que é de cordas friccionadas, é óbvio que luthier é o cara que cuida de violino, violoncelo e contrabaixo. Pra gente que trabalha com cordas friccionadas. Tá nessa bolha de cordas friccionadas. Só que a galera, tipo, de flauta também chama o cara que ajusta de luthier. De luthier. Luthier de flauta. E a galera da guitarra chama de luthier de guitarra, luthier de violão, luthier de não sei o quê. E não tá necessariamente errado. Pelos estudos, né? O luthier, essa palavra... É o que significa, eu nunca prestei Essa palavra é uma palavra francesa, né? Origem francesa, luthier. Que ela vem quem construía liuto, um instrumento renascentista. Então não é nem violino, nem flauta, nem nada disso. Não. Liuto. E aí as pessoas que começaram que construíam esses liutos ficaram conhecidos como os luthiers, né? O que é um liuto? Liuto é um instrumento parecido com... assim, quase parecido com o violoncelo. Ok. Instrumento renascentista. Caramba, então essa galera que fala, não, porque luthier mesmo é de violino e viola. Não. É de liuto. É. Aí a origem da... Luthier mesmo é quem constrói. É quem constrói. Quem ajusta não é luthier. É ajustier. Ajustier. Boa. É um jeito... Na verdade, sim. Acaba sendo tudo chamado de luthier porque é um jeito fácil das pessoas entenderem o que a pessoa faz. E a maioria das pessoas não vai no luthier para ele construir alguma coisa. Eu nunca fui no luthier para eles construir alguma coisa. Normalmente é para ajustar. E aí lá nessa prova que você fez, é coisa teórica? É coisa já... Você tem que construir um violino na prova? Você falou que fez um espelho. A prova eu lembro que foi uma semana de prova. Então, aí tinha um dia que era prova de italiano. Tinha que escrever um texto, aí tinha prova oral também. Aí no segundo dia, eu lembro que era a tecnologia da madeira. O que seria tecnologia da madeira? Que envolve, assim, por exemplo, um tronco, né? Por exemplo, o abeto. As partes dentro do tronco, né? Desde da casca, a parte do aborno ali, que é o centro, o midolo. Aí as partes, assim, que... Os tecidos celulares, tem a parte celulose, hemicelulose. E cada parte pode servir ou não servir para determinada coisa. Assim, por exemplo, os tipos de cortes que é utilizado em luteria, da madeira. Por exemplo, os cortes... Nossa, é uma coisa que eu nunca tinha para pensar, na verdade. Beleza, vamos supor um tronco. Vamos visualizar a árvore tem um tronco assim. Os cortes, eles são transversais ou eles são... Radiais. O que seria radial? É tipo vertical? Não, o radial é quando ele é do centro para a extremidade. Esse é o corte utilizado, um dos cortes utilizados na confecção dos violinos, né? Caramba, eu nunca tinha nem parado para pensar nisso. Porque tem o corte tangencial, que se pode utilizar um tangencial para o fundo. Né? O átero, tangencial seria o quê? Se você... sabe quando eles tiram uma tábua da madeira? Sim. Aquele corte ali é tangencial. Ok. Quando que ele é assim, de cima para baixo. Não sei explicar muito bem aqui. Não, eu acho que eu entendi. Uma forma didática. Você vai pegar uma tábua de carne, ela os veios, eles são paralelos, assim, à superfície. Mas pra quem tá curioso pra saber, lá no Instagram da Luteria Fagundes tem várias postagens que eles fazem falando sobre as madeiras, sobre os cortes de madeira. Tem várias coisas legais e bem didáticas. É tipo... Tem parte do violino que você constrói com a 100 da madeira... Aí parte do violino que você constrói com a picanha da madeira. Eu não. Ensinando a cortar a madeira. Mas tem bastante coisa
mais Você é vegetariano? Não. Ah, tá, que susto. Não, é que Não, eu nada só- contra, se fosse eu procuro, vegetariano. isso é uma coisa que eu aprendi, procuro sempre usar Aham. o melhor, né? A melhor madeira, A- assim, Não, é só... eu não economizo nisso. Ok. Então você não faz madeira com pinho. Não faz violino com pinho. Bom, pode ser alguma. O que, na prática, qual é a diferença? Eu preciso pegar a porta... Nossa, gente, eu só tô levando a conversa pra um lugar que pode ser interessante pra quem tá ouvindo. Essa porta aqui, madeira maciça, ó. Boa. Você bater ali, ó, ela faz toque. Qual a diferença pra construir um violino com a madeira dessa porta, por exemplo, que tá ali, de um abeto, um átilo, sei lá. Olha, por que, né? Isso, as pessoas se perguntam por que utiliza o abeto e o átiro, essas madeiras tradicionais que aí tem mais de 500 anos que utilizado, e a gente tem a floresta amazônica, assim, com uma diversidade gigantesca de madeiras, né? Uma que, assim, esse mercado da luteria, confecção de instrumentos, ele é muito tradicionalista, né? Então, inovações nessa parte digamos que é um tanto difícil. Tipo, a galera não tá muito preparada pra ouvir que arco de fibra de carbono até determinado preço vai ser melhor do que qualquer arco de madeira. Exatamente. Se eu falar isso em alguns lugares... Olha o Rogério já levantando ele embora. Não, o pior é que assim, isso entre violinistas mais jovens tá virando consenso. Porque de fato, você pega os arcos até R$1.000, R$2.000, se você pega esse preço num arco de fibra de carbono, ele vai ser melhor do que qualquer arco desse preço de madeira. Pois é. Tem entrado agora o arco de IP também, né? Muitos arquitais estão utilizando e tem dado um bom resultado também. Tão bom quanto os de pau-brasil. Mas falando das madeiras que a gente utiliza. Por exemplo, o abeto, você sabe que é a segunda madeira do mundo que tem a maior velocidade de som. Não fazia a menor ideia. Se você pegar de um ponto a outro, essa frequência ela corre de uma velocidade incrível, né? E o abeto, por exemplo, ela é uma madeira extremamente leve e ao mesmo tempo resistente. Pra poder durar. Por exemplo, no violino a gente constrói o tampo. O tampo final, com barra harmônica, tudo, ele pesa uma média de 69 gramas a 73 gramas. Leve, né? Menos de 100 gramas. Essa madeira, ela vai suportar em torno de 12 quilos em cima do tampo. Que é a pressão das cordas. Com a pressão das do cordas arco. vindo do cavalete, mais a pressão do arco. Então, é uma engenharia, assim, muito perfeita. Então, ela é a segunda madeira que mais transmite som rápido. Qual é a primeira? A primeira é a balsa. Só que a balsa, ela não é resistente o suficiente. Ok. E tem o átiro, por exemplo, né? O maple. É uma madeira belíssima. Isso que me encanta muito na luteria, que você vai sempre ver a beleza com a funcionalidade também. E se o abeto, por exemplo, tem essa velocidade toda, por que não todos os lados da caixa acústica de abeto? Porque não aguentaria o fundo ser de abeto. E também tem a parte da resistência. E a outra coisa é que equilibra, equaliza, né? O tampo, ele é uma madeira um pouco mais flexível. Já o átiro, ele é uma madeira um pouco mais rígida. Ok. Comparando com o abeto. E bem mais bonito. E mais bonito. Mas ele Não é sei. sempre igualzinho? A madeira é sempre igual? Ou ela é diferente? Qualquer maple, qualquer abeto, é tudo igual? Não, assim, puxa, é uma família, o maple, né? A família do átiro. Então tem o Maple átiro... essa madeira maple é a mesma que vem do maple syrup, aquele que os canadenses usam? Só que o que a gente mais utiliza, a mais apreciada, assim, pelos luthiers, no modo geral, é o maple da região balcânica, né? Da Península Balcânica. Bósnia, Croácia, ali Bulgária, agora nem tanto, mas a Bósnia é o... E assim, o senhor falou que essa luteria é uma vertente que acaba sendo muito conservadora, imagina, você está preservando tradição de
200, 300 anos, algumas de 400 anos, sei lá. O que tem acontecido de inovações recentes que tem começado a ser feito e que não está sendo visto de tão maus olhos assim? Olha, tem desenvolvido a parte de montagem dos acessórios. Isso tem... assim, a gente vai citar ali estandarte, micros afinadores, as cordas, né? As cordas estão sempre se inovando. Queixeira, tem várias queixeiras modernas que sobe, desce, transformers. Queixeiras. Tem a parte estrutural, poucas mudanças, assim, né? Atuais, assim. Eu acho que barra harmônica tem alguns experimentos, assim, mas nada que tão significativo. E qual foi o choque inicial seu da experiência que você tinha no Brasil aqui construindo e ajudando a galera a construir e chegar lá em Cremona para começar a estudar? Eu me deparei assim com um universo gigantesco dessa arte, né? Então comecei a ver, porque lá você respira luteria, né? Assim, a gente tem as aulas durante os dias, aí você vai... Geralmente cada aluno monta o seu pequeno ateliê em casa. E teve uma cena que eu achei muito legal, que eu estava passando de bicicleta e eu vi 2 taxistas conversando. E eles estavam discutindo sobre Stradivari e Guarneri. Qual então, era a discussão? Olha a cultura da cidade. Né? Você anda assim, tem um açougue, tem uma voluta lá entre as carnes. Roupa, tem um violino, então... E essa discussão Strade e Guarneri, nesse momento você lembra qual era a discussão? Qual era melhor? A diferença de som, por exemplo. Eu vi que eu fiquei um tempo ali depois. E qual é a diferença de som de um Strade e um Guarneri? Uma pergunta bastante polêmica, né? Mas tem diferença no violino, não é tudo igual? Violino tudo igual? Não é? Não. Uai, É porque a galera acha que... Eu não sei se alguém acha que violino é tudo igual, na verdade. Mas assim... Porque o violino tem som de... Pra quem não... Pra um leigo, por exemplo, o violino tem som de violino. Não, isso sim. Qualquer violino vai ter... Quase qualquer violino vai ter som de violino. Se espera que tenha som de violino. Mas aí é igual o cantor. Todo cantor tem voz de canto. Mas cada voz é diferente. Porque cada instrumento, cada pessoa que está cantando é diferente. E eu sei, dos Strades que eu já escutei, dos Guarneri que eu já escutei, tem uma diferença de timbre. Então o Strade geralmente é mais brilhante do que o Guarneri. O Guarneri tem um som um pouco mais aveludado, vamos chamar assim dessa forma. Eu acho que essa é a diferença principal. Tem gente que fala que Strade é mais potente, mas eu acho que depende do Strade. Tem gente que fala que Guarneri é mais potente, mas aí depende do Guarneri. Isso, porque é difícil definir uma coisa assim, porque cada instrumento é como se fosse uma voz humana, né? A gente vê, às vezes é difícil encontrar uma voz humana igual a outra, né? Pode ter bastante semelhança. Eu já pude presenciar, tem instrumentos de Stradivarius que não são muito utilizados, porque acusticamente não funcionam. Lá teve um museu do Stradivari na época, lá ele tinha uma pessoa que ele tocava toda manhã. Nos instrumentos do museu. Nos instrumentos do museu. Ainda quando era o antigo museu. Né? E a gente foi fazer uma visita lá. E ele, por exemplo, o Cremonese, ele considerava esse instrumento perfeito. Não tinha... ele não... E olha que tinha diversos Guarneris entre o Strade. Né? E era um instrumento perfeito, assim, tipo, desde equilíbrio, timbre, potência, né, projeção. Então, eu me identifico muito com os instrumentos de Stradivari, sabe? Não só pelo som, assim, mas eu gosto muito da estética, o que ele alcançou. E esteticamente, o que seria que ele alcançou assim, de diferente? Olha, eu sinto uma harmonia nos instrumentos de Stradivari. Das pontas, do filete.
A precisão que ele alcançou, a delicadeza, né? As curvas. Você vê que tem instrumentos que o período de ouro de Stradivari, assim, que vai de 1700, 1720, é uma obra de arte muito perfeita. E mas não estou assim, desprezando os Guarneri, os instrumentos Guarneri que também acusticamente funcionam muito bem, né? Um detalhe que chama muita atenção nos instrumentos de Guarneri, que é a potência, né? O foco. Isso chama muita atenção dos grandes músicos. E estando em Cremona nesse primeiro momento, qual foi a sua maior dificuldade lá? A maior dificuldade? Bom, teve a parte financeira, né? E como que você conseguiu pagar os boletos lá em Cremona? Olha, construindo um violino, cara. E vendendo lá mesmo? Vendendo lá, vendendo no Brasil. Cara, isso é uma curiosidade que eu tenho. Beleza, lá tem um monte de aluno, um monte de gente fazendo violino. Um monte, assim, considerado a qualquer outro lugar, vai ter um monte de gente construindo lá. Eu consigo ir lá e comprar violino mais barato? Olha, depende do contato que você tiver. Ah, ok. Então, tem os instrumentos, obviamente, os mais em conta, os instrumentos de estudante, que tende a ser... Mas eu digo assim, uns BBB, bom, bonito e barato. Olha, o mercado chinês chegou lá também, sabe? Cara, ainda mantendo em Cremona, então você basicamente construía lá e conseguia vender aqui no Brasil pra ir lá pra poder... Pra me manter. Tá, ok. E o início foi muito emocionante, assim, sabe? Porque minha família não tinha condições de me manter. Né? Eu guardei o dinheiro durante uns anos. E quando eu cheguei lá, me deparei com alguns desafios, né? E aí, como eu não tinha muito condição na época financeira, mas assim, não deixei de trabalhar. Por exemplo, eu precisava de uma bancada. Puxa, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma bancada. Aí eu vou fazer a minha bancada. Aí tem uma história, eu fui numa floresta lá, consegui umas madeiras, estavam caídas, para fazer o pé da mesa. E aí consegui fazer minha própria, bem artesanal mesmo, assim, coisa bem... Bem roots. Bem roots, né? Mas fiz alguns violinos naquela bancada, né? Foi um momento muito rico de aprendizado. Aqui não pode ter foto, porque ele tem foto disso, e é muito legal de ver. Ah, mas você pode mandar pra gente as fotos, depois a gente posta no Instagram. Ó, pode ser? Pô, mas aí entrou na floresta, pegou pra fazer o pé da mesa. Fiz os pés e aí enquanto consegui um tampo pra colocar, eram duas tábuas assim de um pinheiro lá. E aí consegui. A morsa foi uma morsa, aquela morsa foi uma morsa fixa, né? Coloquei os sargentos e comecei. E aí era isso, assim. E lá, assim, você alugou um apartamento, você e Deus e escola. E aí eu morei em diversos apartamentos, né? Teve um período que eu morei num apartamento de um amigo, casaram. E aí, na época, eu mais cuidava do apartamento também dele, né? Entendi. E isso aí possibilitou também, assim, eu poder economizar. Dividia com alguém que já mais ou menos conhecia, menos pior. E gastava menos. E aí fui adquirindo, né, ferramentas, fui construindo a minha... Seu portfólio de ferramentas. De ferramentas. E para trazer isso para o Brasil depois? Olha, eu trazia... Toda vez que eu vinha para cá, eu trazia madeira, né? Consegui fazer um estoque. Eu me concentrei mais em madeira. Ok. E depois, quando eu estava aqui, no ano que eu cheguei, que eu voltei para o Brasil, 2014, eu consegui também, além das ferramentas que eu tinha, eu comprei um ateliê do luthier que faleceu. Comprei o ateliê praticamente todo dele. Caramba. Milton Camargo. Ele adquiriu todas as ferramentas na Europa e quando eu comprei já estava aqui. E o seu ateliê, Rogério Fagundes, como a galera conhece hoje, de onde... Quando você chegou de volta de Cremona, você já montou o ateliê Rogério Fagundes? Montei. Já vim direto para São Paulo. Ok. E aí comecei no apartamento que eu morava. Depois consegui até onde eu tô hoje, né? Num espaço só do ateliê,
no metrô Vila Madalena, ali, um espaço legal. E qual trabalho que você fez pra virar o Rogério Fagundes? Porque assim... Não, é porque tem... Porque assim, você tem o Rogerinho Fagundes que tá indo lá em Cremona estudar... E você tem hoje o Rogério Fagundes, grande luthier de São Paulo e não sei o quê. Que a galera viaja de outros estados pra vir buscar, às vezes de outros países pra vir buscar instrumento. Então assim, existe uma diferença. O que você fez pra criar essa diferença? Você sabe que a minha professora, uma das professoras que quando eu tô construindo, às vezes, de vez em quando eu penso nela, porque é uma pessoa muito fantástica, assim, a Vanna Zambelli. E ela me falou, deu um conselho, ela falou assim, ó, ela fala em italiano, é punti sulla qualità. Tipo assim, mira na qualidade. Não tanto quantidade, mas vai na qualidade. É uma coisa que eu procuro fazer, sabe? E na qualidade. Talvez não agrade todos os músicos. Mas aí nem Jesus agrada todo mundo, imagina nós. Eu não sou perfeito, eu não sou uma máquina, um laser, mas eu procuro, nos trabalhos que eu faço, assim, me dedicar na qualidade, assim, na precisão. O luthier, ele tem que ter o feeling, mas ele tem que ter a precisão. Acho que essa é a chave ali. Como violinista, é uma das coisas, né, que eu senti muita diferença no Rogério. Tive o prazer de trabalhar ali 2 anos. O Rogério é violinista, né? Ele é músico. Então ele tem um refinamento auditivo do que ele quer que é muito absurdo. Normalmente as pessoas, quando elas vão ajustar, por exemplo, uma alma, elas ajustam ali no que está no caderno. O Rogério, além dele ir pelo que está nas medidas tradicionais, ele tem a questão de sentir o instrumento, de ouvir, de fazer como se fosse uma equalização de fato do que está ali. E eu acho isso sensacional. Então a busca de muita gente quando vem no instrumento trazer para o Rogério é porque ele sabe a diferença. Se a alma está 1 milímetro para frente e 1 milímetro para trás, ele consegue ouvir isso e transmitir isso. E ouvir também, às vezes, que tá, beleza, tá no lugar que tá falando no livro, mas não tá funcionando. Então... Exato, que não é uma ciência exata ali, né? Que 2 mais 2 é 4. Principalmente ajuste de alma, cavalete, não é assim. Cara, e assim, na época que eu tocava lá na Jovem de Guarulhos, em Atibaia, eu sempre escutava falar... o Rogério Fagundes, eu mesmo conversando com a galera depois, mas era muito pela galera do cello. E o que fez a galera do cello... Porque virou o clube da galera do cello. Assim, ó, a galera do violino, na minha época, pelo menos, da minha bolha, né? Porque claro que tem a galera do violino que leva lá também. Mas na minha época, assim, as pessoas com quem eu convivia, levava no Ivan Guimarães, lá na Paulista... Ou levava no... Ou quem era igual eu, que não tinha dinheiro, levava no Vanini. Que fazia um preço legal para nós jovens estudantes. E aí depois, mais tarde, no André. Mas a galera do cello, assim, não tem conversa. É quase sempre você. Olha, eu não sei... Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro músico que eu tive contato foi o André Micheletti. Né? E quando eu voltei, eu trouxe um violoncelo. Então ele gostou. E ele foi o André Micheletti e o Túlio Pires. E eles foram 2 pessoas que gostaram muito do trabalho, confiaram e começaram a falar com os professores, com os alunos. Então eu senti que começou... Porque alguns professores... gostaram muito e começaram a indicar para os alunos deles. Eu gosto muito de cello, assim. Assim como violino, viola, né? Mas eu não sei. Realmente, a quantidade de ajustes que eu tenho com violoncelo e construção também é muito grande. Qual porcentagem que você diria que é cello, violino, viola? Puxa. Talvez... 60% é cello. Cello? É cello. Então, eu não tô enganado no meu achismo. Não, realmente o cello... Caramba! 60% cello. 60% cello, 35% violino e 5% viola. Não sei, mas é difícil definir, porque tem meses que é muito mais violino, tem meses que é mais cello. Mas no feeling você diria que é... Viola? Viola justa? Mas aí viola é no mesmo luthier do violão. Eternamente sofredores de bullying. Pra contar melhor, né?
Tadinho, eles são da família também. Eles são da família. Eles É o primo de segundo grau, assim. o primo não da só família. são da família, como são mais velhos na família, inclusive, do que o violino, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar os mais velhos. E, cara, agora... Pode falar. Não, teve uma coisa que me auxiliou muito, né, na minha formação, que depois que eu concluí a escola, Uhum. Surgiu um curso único em Cremona, que era um curso chamado, tinha a sigla FTS, IFTS, né, que era um curso técnico superior em harmonização acústica de violino, viola e violoncelo. Uhum. E, cara, eu me identifiquei tanto, eu falei, é isso que eu quero também. Vou ficar mais um tempo aqui. E eu fiquei tão animado com esse curso, tanto que eu passei em primeiro lugar, assim, era quase 50 alunos, 30, 50 alunos, assim, era um número grande. Cara, eu consegui passar em primeiro lugar. Caramba. E eu fiz esse curso, que foi assim, abriu um campo para mim, nessa parte, principalmente de ajustes. Porque a gente fazia muitos experimentos, né? E eu tive contato com excelentes professores, assim, né? Desde tanto pessoas que trabalham com construção, pessoas que trabalham somente com restauro, com harmonização acústica. E aí, por exemplo, nesse curso, a gente teve um módulo do curso, a gente dividiu em grupos. Então, teve um grupo que fez instrumentos com madeira, com espessuras grossas, outros com espessuras médias e espessuras finas. Para poder testar as possibilidades. Exato. Aí, por exemplo, na parte da montagem, tinham alguns alunos faziam cavalete grosso, outro cavalete médio, cavalete fino. Aí usava, no mesmo instrumento, a gente utilizava 4 tipos de madeiras para estandarte. Usava 4 tipos de tipos de rabicho. Uhum. Por exemplo, a gente fez com o braço, deixava o braço bem grosso, aí tocava e começava a trabalhar no braço. Tocava, experimento, assim. Então, eu consegui tirar algumas conclusões. Compartilhe com a gente. Com com esses experimentos, né, e provas, assim, foi muito, muito rico. E além de cada aluno ter a sua experiência, a gente tinha um aprendizado do que o outro estava fazendo também. Uhum. E que conclusões que você viu assim que, de repente cavalete numa espessura tal, geralmente funciona melhor. A gente sabe que nunca é uma regra 100%, mas geralmente tal não sei o quê. Braço de espessura tal, geralmente... O que precisa analisar é o violino como um todo. Uhum. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente definiu, por exemplo, assim, o tampo, quando é muito fino, você não pode colocar um cavalete fino. Ok. Tampo fino, cavalete um pouco mais espesso. Ok. Né? Se o violino é muito pesado, tem muita madeira, a gente vai trabalhar com o cavalete um pouco mais fino. Aí você vai ter que botar um cavalete com a madeira bem resistente, porque se você afinar o cavalete, ele pode empenar, então você tem que usar uma boa madeira. Então, você tem que olhar o instrumento como um todo. Faz sentido o que você está falando, porque é a mesma coisa de analisar a saúde de alguém. O jeito que eu perguntei, fulano pesa 120 quilos. Essa pessoa está saudável? Depende. Quanto de altura essa pessoa tem? Quanto de massa muscular essa pessoa tem? Porque para um bodybuilder, 120 quilos não é tanto peso assim. Mas para uma pessoa que não faz exercício e que é baixinha, aí é peso pra caramba. Uhum. Então, realmente faz sentido. Então, você tem o tampo mais fino, cavalete não pode ser tão fino. Não pode ser tão fino. E é isso, né? Diagnosticar o instrumento como um todo. Por exemplo, se o cavalete ele tem uma bombatura que não é tão grande, assim, não é tão cheia, né? Um tampo mais flat. Uhum. Você não pode deixar a projeção do espelho muito acentuada, porque senão aquele cavalete também, ou aquele tampo harmônico não vai suportar a pressão. Então são diversos detalhes que eu observo na parte dessa parte de manutenção e essa parte de setup. O cavalete, né? O cavalete ele funciona como um filtro. Tem instrumento
que tem que ser um filtro um pouco mais fechado. Precisa filtrar mais vibração. Tem instrumento que ele já nasce muito potente. E assim, a potência ela é um pouco diferente de qualidade. Tem gente que acha que se o violino grita, ele é bom, né? Não é a mesma coisa. Potência é uma coisa, qualidade é outra. Então, se é um instrumento muito potente, a gente vai ter que filtrar um pouco isso. Trabalhando mais a qualidade. Né? E no cavalete, a gente trabalha ali massa, resistência e frequência. Então, essas 3 coisas precisam ser observadas. Por exemplo, se eu posso tirar a massa do cavalete e manter a resistência e com a frequência alta. Mas, às vezes, eu posso tirar a massa e perder resistência e a frequência ir lá para baixo também. Isso acaba danificando. Frequência seria a quantidade... O quanto que ele aguenta... A amplitude que ele aguenta vibrar, por exemplo. A frequência a gente mede em hertz, né? Então, quanto maior a densidade desse cavalete, maior é o número de hertz dele. Ok. Então, quanto mais denso, mais ele transporta os sons mais agudos. Então, por isso que... basicamente é isso. Então, um cavalete, a gente busca isso. Uma boa densidade com para ele ser um instrumento mais sonoro. Agora, uma curiosidade pessoal. Tem diferença, se a gente pega um violino aqui assim, por exemplo, esse lado e esse lado, tem diferença de espessura? Ou é simétrico? Boa pergunta. Porque, em teoria, deveria ser simétrico. A gente faz pensando numa simetria. Né? Por mais que o tampo ele pode ser tanto tampo único, de uma única peça de abeto. Geralmente, assim, 90% ele é bipartido. Ele é Sério? feito, o tampo de cima também? Ele é bipartido, né? Ele tem uma emenda no centro. Então, pelo fato dele ter uma emenda no centro... Rapaz, realmente eu nunca reparei. Eu nunca reparei. Veja bem que... Tá, não. Esse daqui parece que... Ou será que é eu que não tô vendo? É bipartido. Você consegue ver pela diferença de... Eu nunca reparei nisso. A maioria é bipartido. Eu já fiz instrumentos com tampo único. Funciona bem também. Posso estar enganada, mas é mais tradicional a gente achar fundos inteiros do que tampos inteiros. O fundo é mais comum ser fundo único. Então, quando você pega aqui, se for um fundo... Esse é bipartido. Geralmente, essa madeira aqui, ela estava uma do lado da outra, né? Ele foi aberto. Então, teoricamente, é pra gente fazer ele simétrico. Mas, por exemplo, no fundo inteiro, fundo único, que às vezes o anel os veios de crescimento, eles são estreitos e depois eles se alargam. Então, a minha resistência desse lado para esse não é igual. Então, eu não posso fazer, às vezes, na mesma espessura, ser simétrico. O que tem que ter é que esse lado, um lado do violino, esteja com a mesma resistência que o outro. Entendi. Para ele vibrar de forma homogênea. Tá, por que eu tô perguntando isso? Eu tô no processo de aprender violino do outro lado. E aí eu fico pensando, eu sei que não vai ser mais o mesmo instrumento se simplesmente pegar a barra harmônica de um lado e jogar pro outro e não vai soar exatamente igual como ele tá aqui agora, né? Mas teoricamente funcionaria se a barra harmônica não for esculpida direto no tampo. Em teoria, esse eu nunca fiz esse experimento. Mas em teoria deve funcionar, né? Invertendo as cordas também. Que a barra harmônica ali, ela é a responsável por... Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, principalmente dos graves. Né? Invertendo, tudo indica que... teoricamente daria certo, mas se não for esculpido a barra harmônica ali, né? Diretamente do tampo. Tá.
Mas eu tenho medo de fazer isso nesse violino. Uma curiosidade para quem está ouvindo e que toca violino. Você falou muito do setup do instrumento. E sobre as montagens, por exemplo, eu posso colocar um estandarte de plástico, ele vai soar igual um de madeira, uma queixeira de madeira vai soar igual uma queixeira de plástico, coisas com parafusos. Com parafuso. É que tem umas queixeiras que elas têm uns parafusinhos embaixo, que são aquela hipoalergênica, ela tem uns parafusinhos. Soa tudo igual, é exatamente igual para todos os violinos? Não é. Tanto isso é um dos diagnósticos que eu faço, assim, quando vai adaptar uma montagem, né? Vamos falar inicialmente do estandarte. Uhum. Tem madeiras que são um pouco mais mole. Então, por exemplo, se eu quero um som um pouco mais aveludado, eu vou por essa linha buscando uma madeira um pouco mais mole. Pro estandarte. Pro estandarte. Uhum. E até mesmo as cravelhas, né? A montagem de modo geral. Por exemplo, se eu quero um som um pouco mais, que o músico pede, assim, um pouco mais brilhante, cristalino, eu vou buscar material um pouco mais rígido. Então, eu vou usar uma madeira com uma frequência maior, né? Mais alta. O ébano é tem o palissandro, né? Que é o jacarandá indiano. E agora, polêmica, porque nós entramos nessa polêmica aqui há alguns dias atrás. Cravelha planetária. Cravelha mecânica. Sabe aquela... Sei. já testou alguma que presta? Já. Eu digo, se eu fosse violinista profissional, assim, eu utilizaria. Eu falei, gata. Não bate na mesa que a cara Por mais que, assim... Blasfêmia, né? Professora Amanda, na hora que eu falei isso, ela queria tacar um sapato na minha cara. Não, eu sei que realmente vai um pouco contra, vai contra, sim, porque e até mesmo o luthier, puxa, querendo ou não, o músico sempre vai estar precisando para fazer ajuste de cravelha, né? Fazer um ajuste de cravelha, uma lubrificação, uma manutenção. Para quem não tá entendendo, gente, e eu não falo, eu vou fazer uma profecia aqui. Em pouco tempo vai ser a regra, eu acho. Em não muito tempo vai ser a regra. Você continuar profetizando, cravelha planetária. Mesmo. Porque assim, o que é cravelha planetária? É assim que eles chamam nos Estados Unidos, por isso que eu tô chamando aqui, é um jeito fácil de entender. Basicamente, o meio da cravelha, tirando onde estão as cordas, não gira. Então é tipo a cravelha do violão, vamos chamar assim, que você vai girando e não volta a afinação. Então assim, para quem tá começando a estudar violino... E te dá uma microafinação, né? E você não precisa de microafinador nenhum. Tem um modelo dela que se você empurrar, ela faz o tom inteiro, que a gente fala, e quando você puxa, ela dá o micro, né? Então tem umas... Mas sabe uma coisa que eu acho bom falar, assim, porque isso eu já vivenciei no ateliê. Que às vezes uma cravelha realmente eu já vi influenciar no som. Então, eu acho que o músico ele pode testar, né? Então, tem uma cravelha mecânica. Legal. Se coloca essa... Normal, tradicional? Uma tradicional. Melhor ou pior, aí tem que decidir, né? Se tiver uma influência para pior, aí não. Aí não, acho que não é o caso de usar. Eu acho que tem que fazer um cálculo. Quão pior justifica a dificuldade de afinar e a manutenção que tem que ficar fazendo toda hora? Porque tem isso. Porque eu sempre que falam assim, por exemplo... tem uma outra discussão é microafinador em todas as cordas ou cravelha planetária. Tradicionalmente se fala que altera o som. E eu entendo que faz sentido alterar o som. A minha pergunta é, se eu fizer um teste cego, quem fala que altera o som vai conseguir identificar? Tem coisas... Tem alguns harmônicos que o instrumento produz que são harmônicos locais, assim, quem tá realmente no ouvido. Então. Né? Quem tá ali do lado no mas mesmo assim, fazer esse teste, se eu fizesse esse teste cego, eu apostaria que as pessoas não fariam, seja tocando ou ouvindo, as pessoas não fariam a menor ideia qual que tá com e qual que tá sem. É impressionante, assim. Se for um bom instrumento... Não sei se você já fez um teste, por exemplo, em quem tá escolhendo uma queixeira. Não, queixeira não, a espalheira. Vai escolher uma espalheira. Tem músicos que dizem que realmente, nossa,
muda o som. Eu já vi mudar. De fora, pouca coisa assim tem uma influência. E aí, mas ainda sobre isso, com certeza muda o som, não só de com e sem, mas de modelos de com e de modelos de sem. Porque tem gente que toca sem espaleira, mas encostando o ombro atrás. E aí não adianta de nada. Tem gente que toca sem espaleira, mas é uma espuma. Sem espaleira, mas é não sei o quê. É sem espaleira. É só na clavícula aqui em cima e sem ombro, que aí pra mim é o ideal. Tem gente que toca, beleza, com uma espaleira Kun. Aí tem a espaleira Makuan. Tem a espaleira Pirastro. Tem várias. Eu entendo que a lógica diz que qualquer coisa que você alterar vai alterar o resultado final. Porém, entretanto, todavia, a minha teoria, em algum momento no violino didático a gente vai começar a fazer testes cegos, que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo. A minha teoria é o seguinte: a gente percebe a diferença porque a gente está vendo e não porque está ouvindo. Porque se tivesse só ouvindo, cego, biombo, assim, no chute, as pessoas não conseguiriam acertar a maioria das coisas. Se tá com, se tá sem, qual modelo que é. Você sabe que, falando de teste a cego, é muito legal isso. Nesse curso que eu fiz de harmonização acústica, nós fizemos... Eles pegaram 2 instrumentos. Um Guarneri, não lembro exatamente o ano que foi a produção quando foi construído, e um violino de 2014. E aí nós tínhamos toda uma planilha para preencher cada característica de requisitos. E na soma nós estamos em 20 e poucas pessoas ouvindo. Na soma, o instrumento de 2014 foi superior. E só foi, e eu digo mais, e aí talvez se discorde, só foi superior porque vocês não sabiam qual era qual. Tá sujeito. É provável. Eu tava julgando só coisas objetivas de som. Porque se fosse... Eu não sei se era só som ou se era construção também, né? Enfim. Não, era só som. Então, eram as coisas objetivas de som. Porque se fosse... Se tivesse escutado, esse aqui é um Guarnerius, você ia completamente enviesado para achar qualidades. Não que não existam essas qualidades, existem. Mas às vezes tem instrumentos hoje em dia que são tão bons quanto ou superiores naquelas qualidades. Só que como nós somos enviesados, a gente vai pro lado histórico, ou pro lado do que dizem que é o melhor, às vezes, né? Entrando nessa do que dizem ser melhor, para você que estudou fora, que teve contato com muitos instrumentos, que sabe a história desses instrumentos, eu tenho uma dúvida pessoal que a gente já conversou sobre isso aqui, que é... Tá, apareceram os primeiros estádios, né? 1710, 1720 é o período de ouro dele. Mas você acha realmente que hoje, dentro da construção, não teriam instrumentos com som similar ou construção similar? Só aqueles foram ótimos, incríveis e maravilhosos, depois dele não tem mais? No seu sentido é similar de construção ou de som? De som, assim. Você ou acha melhor, que a construção né? hoje, ela chega próximo disso? Alguém já chegou próximo disso? Ou só essa época que são os instrumentos maravilhosos? Olha, tem muitas teorias, sabe? Que naquela época aconteceu Puxa, são tantas questões climáticas que possibilitou a madeira ter uma melhor resposta. Dizem que quando eles cortavam a madeira, do Vale de Fiemme, onde uma região que diz que as madeiras de Stradivari foram feitas de lá, né? As madeiras passavam por uma lavagem natural, né? Colocavam no rio para transportar através do filme, o rio Pó, né? E com aquela botava as madeiras na água, tirava a celulose, hemicelulose, algumas resinas que não são tão boas assim para acústica. E então tem essas teorias, por isso os instrumentos de Stradivari ser o que a gente conhece hoje. E eu citei essas duas teorias, mas tem muito mais, assim, muito mais, né? Muitos estudos. Eu penso assim que o violino também, quem faz a qualidade do instrumento é o músico. Coloca o seu violino, por exemplo, o violino perfeito, mas
Mão de um estudante? De um estudante que está começando, assim, aquele estudante que, puxa, não encontra tempo para estudar. Não adianta ser o Strade, né? Pode ser um Strade, o melhor instrumento do mundo. Deixa com ele, vai ver como é que ele vai ficar daqui a um tempo, o instrumento. Ah, sim. E coloca um instrumento, assim, que a construção mediano, algumas falhas técnicas, na mão de um bom violinista. Isso porque o instrumento acaba adquirindo muitas das qualidades de quem o toca com o tempo. Com o tempo, de como toca. Né? O quanto o músico ele consegue extrair o potencial máximo daquele instrumento. Então, obviamente, tem a parte do luthier, a construção ali, todo aquele refinamento, a escolha do material, né? Que isso tá aí, né? Um violino bom eu sempre digo, com o que fez, com o que madeira fez, como fez, né? Então, mas não depende só disso, depende muito do músico. Tem uma história maravilhosa sobre depender do músico, que é atribuída ao Heifetz. Se alguém conhece fontes dessa história, deixa pra gente nos comentários. Mas é uma história atribuída ao Heifetz, que um dia, de vez em quando, fazia uns cartazes: venha ver o Heifetz tocando o seu belíssimo Stradivarius, não sei o quê. E aí alguém, no final do concerto, falou: nossa, maestro, que lindo o som desse violino. E aí ele pega, assim... Nossa, que curioso. Eu não tô escutando nada. Tipo, no sentido de... Meu amigo, não é o violino. Não é o violino. Sobre essa questão da construção, né? Porque na época do Stradivarius, a gente sabe que não existiam máquinas, era tudo... Foi ele quem fez as formas que utilizamos hoje, que as pessoas se baseiam hoje, né? E a gente está hoje numa era de impressora 3D. Nossa, uma era verdade. onde tem ferramentas a laser. Você acha que isso muda de fato a construção e a história da construção daqui para frente? Já tá mudando, né? Tá mudando, mas eu acho que assim, nada vai substituir o feeling ali, o sentir que o luthier tem e desenvolve. Porque se você pegar... por exemplo, você vai... afinar, por exemplo, um tampo harmônico, né? Que o tampo é uma das peças assim que rege o som, o tampo harmônico, né? Tampo harmônico seria a parte de cima do instrumento. A parte de cima. Tá. Claro que assim tudo tem influência, né? Fundo, faixa, tudo tem, né? Mas o tampo é um dos que rege. E, por exemplo, se você chega em determinada nota, por exemplo, você quer chegar num Fá, né? Você faz segura num determinado ponto da modal madeira e toca e faz aquela frequência chegar num Fá, por exemplo. Existe um Fá rico de harmônicos e existe um Fá um pouco xoxo. Tá? Então, quem tem essa sensibilidade, é ouvido e mão ali, você sentir. E qual a sua opinião hoje sobre a galera que tem usado esses recursos? Porque a gente sabe, né, nós sabemos que existem várias pessoas que utilizam esses recursos hoje para a construção, não só em massa, como em pequenas oficinas. Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu utilizei, fiz alguns violinos utilizando modos de afinação através de frequências, né? Medindo com coisas que são modernas. Modernos, aparelhamentos modernos. Mas o que eu sinto, assim, me serviu como um guia. Né? Para guiar as suas decisões. Mas hoje em dia eu não utilizo tanto, assim. Mas ó, eu vou entrar num lugar meio espinhoso, eu acho. Porque assim, eu concordo que nada vai substituir o artesanal, no sentido de que o artesanal é artesanal, ponto. Isso não estou atribuindo nem a melhor ou pior. É só no sentido do artesanal ser artesanal. Então, por exemplo, você consegue comprar um bolo gostoso feito na fábrica. Você consegue. Entendeu? Só que não é a sua tia que fez. Que fez os bolos para você todos os seus aniversários da sua vida inteira. E às vezes você vai falar de gosto, do gosto palatável... Talvez o da fábrica seja melhor, porque tem um monte de açúcar, é pensado para ser gostoso. Mas ainda não foi a sua tia que fez. Não é artesanal. Por que eu tô falando isso? Há 10 anos... Não vou nem muito tempo atrás. Há 5 anos atrás...
as pessoas falavam que arte, desenho, por exemplo, desenho, pintura, isso jamais vai ser substituído porque o artesanal é artesanal. E recentemente tem pessoas conseguindo ganhar competições de arte com artes feitas com inteligência artificial. Que, ou seja, não teve... Assim, teve o input humano do texto que vai ser usado pela inteligência artificial fazer alguma coisa. Essas pessoas, claro, elas se inscrevem nessas competições de arte sem falar que estão utilizando inteligências artificiais. Às vezes falam posteriormente, às vezes é descoberto e aí é desclassificado, claro. Mas peraí, não só tá, nesse caso, não só está substituindo, como está vencendo em algumas competições específicas com que tem critérios específicos também. Porque no caso da loteria, por exemplo, posso estar errado e aí o professor Rogério vai me corrigir, mas a escola tradicional na construção, ela já vem assim desde sempre. E entram pessoas tentando colocar coisas e ferramentas novas, mas sempre vence a pessoa que está fazendo a mão. Não, né? calma, que eu nem cheguei no ponto que eu vou chegar ainda. Okay. Porque assim, isso na real, a luteria tradicional, ela vem convivendo com a galera que está vindo construindo em massa, né? Você olha os chineses como que eles estão construindo violino, tanto os que são artesanais quanto os de fábrica mesmo, e que tá ficando melhor também numa velocidade assustadora, os violinos. Pelo menos de som. Tá ficando melhor numa velocidade assustadora. E claro que ainda falta um tempo até, beleza, uma máquina entender qual é a frequência melhor em cada ponto é uma coisa. Ter máquina que vai ter a manualidade de fazer o que tem que fazer e tomar decisões é outra coisa. Mas tudo indica que esse ponto vai chegar. Não é será, é quando. Não é será, é quando. Eu acho que a loteria, assim, as pessoas, os luthiers, as oficinas, elas ainda sobrevivem porque é um serviço. Não estou falando que vai morrer. Não é essa. Até porque os chineses estão fazendo violino e a loteria não morreu. Sim. Mas são... É o que eu falei. Por mais que as máquinas vão conseguir fazer violinos que soam melhor, não é o bolo da sua tia. Sim. Entendeu? É nesse sentido. O artesanal segue sendo artesanal. Uhum. Porém, eu não sei se, dependendo dos critérios adotados, é sempre isso, dependendo dos critérios adotados, até quando vai ser melhor. Mas assim, existe uma coisa... Isso não é só para loteria. Execução. Para qualquer coisa. Mas você vê, pelo tempo, né? A pessoa que adquire um instrumento feito por um luthier artesanal, aquele instrumento, claro que depende muito da reputação do luthier, mas a tendência é ele sempre valorizando. Uhum. Um instrumento chinês de produção serial, assim, ele é muito raro, assim, ele ter alguma valorização. É verdade, isso é verdade. Então, isso dá uma segurança também para quem às vezes está adquirindo o instrumento. Né? Uhum. Então, muita gente quer um instrumento de autor, pensando, claro, que quer um instrumento feito à mão, com todos os cuidados necessários. E também que sabe que aquele instrumento um dia tende a cada vez valorizar mais. Aconteceu isso comigo, na verdade, porque eu comprei um violino razoável, não vou falar que ele é excelente, chinês, teoricamente feito do início ao fim pelo mesmo autor, um bom autor chinês, só que na hora que chegou aqui, o preço que eu paguei, eu absolutamente consegui comprar um violino melhor feito por um luthier brasileiro. E é o problema de você comprar um negócio assim nas cegas, né? Porque você vai descobrir na hora que chega em casa. Eu sei que no final deu tipo uns 10 mil reais. E assim, eu sei que tem luthiers no Brasil que eu conseguiria um violino... Não é pouco superior. Bem superior por esse valor. Às vezes não necessariamente feito por aquele luthier, mas finalizado, alguma coisa assim. E realmente... E eu levei esse violino uma vez para uma viagem que fui nos Estados Unidos. E olharam assim e falaram... É um violino chinês, você não pode esperar... Mesmo que ele tenha sido feito por um autor... Você também não pode esperar que ele vai valorizar, porque provavelmente não. E o que, assim, o que eu tenho estudado e procurado, assim, é ter o olhar clínico, sabe? Para identificar.
Para realmente ver o que a gente identificar. Não, esse instrumento aqui é produção serial. Isso é fato. Né? Não, ou esse aqui realmente teve todo o cuidado necessário do luthier. Isso é muito importante a gente saber, né, ter o conhecimento de identificar o que é o instrumento, realmente quanto de atenção foi dado para aquele instrumento, assim, se teve todo o cuidado na escolha da madeira, esculpir uma voluta. E, Caio, eu ia perguntar uma coisa, esqueci. É normal... Deixa eu ver como que eu vou fazer essa pergunta. Eu tenho outra pergunta. Oi? Eu tenho outra pergunta. Fale a sua pergunta. Você trabalha com ateliê já tem quantos anos? Em São Paulo são 10 anos, esse mês, 10 anos. Bravíssimo. A história mais louca de instrumento que chegou assim, tipo, olha, tenho aqui um Barnier, uma Marte que estava em cima do guarda-roupa. Tem alguma coisa que acontece assim? Tem. Não, de vez em quando chega uma galera com segurança lá, assim... Pô, eu trouxe um violino, tava lá em cima do guarda-roupa da minha tia. Tem um horário que é só o Rogério, só pode estar o Rogério. Só pode... Ó, eu quero marcar um horário, não pode ter ninguém. Tava lá em cima da minha tia, no guarda-roupa. Tá escrito Stradivarius, eu fiquei milionário. Ai, tem. Toda semana. Não digo toda semana, mas assim, todo mês acho que aparece o Stradivarius. Porque eu entendo, né? Porque muitas vezes esses instrumentos... O que faz a pessoa acreditar que às vezes ela tem um instrumento? Porque a bisavó trouxe da Itália, ou trouxe da Alemanha, trouxe da Europa. Porque era o centro de produção, né? Principalmente Alemanha, França e República Tcheca. Eram os 3 polos, assim, de muita produção de instrumentos. E aí, obviamente, colocava o instrumento Antônio Stradivari na etiqueta. Mas se tá escrito Antônio Stradivari, ele é um Antônio Stradivari. Só que não. Mas então, aí tem alguém que tá ouvindo a gente, tá assistindo, tá falando assim, nossa, mas o meu violino tá escrito Antônio. Por que vem escrito dentro sem ser? É porque eles viram que esse é um nome muito bom, né? Muito forte. Teve um período que redescobriram, assim, os instrumentos Stradivari. Então, foi o auge ali. Então, na época, final de 1800, início de 1900... Tem a ver com a forma também, com o modelo? Tem um modelo. É o modelo da Stradivari. É a mesma forma, mesmo desenho. E desses que chegaram, assim, já aconteceu de chegar alguém com um violino desse, não ser um Stradivari, mas ser um bom violino, ou um violino... Sim, instrumento assim, intermediário para profissional, às vezes tem. Tem sim. Não, teve uma vez que eu fui numa loja aqui em Cotia. Essa história é maravilhosa. Nem existe mais essa loja até onde, pelo menos não no mesmo lugar. E aí eu fui para comprar cordas Miss para reserva para os meus alunos. Você tem corda Miss? Tenho, quero levar tantas cordas Miss. Aí o cara, você é violinista? Aí eu falei, sou. Porque a gente tem um Stradivarius aqui na loja. E eu sempre tive uma qualidade ou defeito, depende do contexto, de ser muito direto. E aí na hora que o cara falou assim, eu tenho Stradivarius aqui na loja, eu falei, que legal, você não tem. Aí ele, não, eu tenho um Stradivarius. Você não tem um Stradivarius. Aí ele, não, eu posso pegar pra te mostrar se você quiser. Você até pode pegar pra me mostrar. Não vai fazer dele um Stradivarius. Aí o cara pegou e veio com um violino lá, aquela caixa... A caixa sempre a mesma, né? Aquela caixa antiga, de madeira, e abre com um monte de corda, de tripa, sei lá o quê. E aí... mostra um instrumento não era nem um de oficina bom, assim, pra falar. Era quase aqueles antigos Giannini que parece um... parece que é uma tábua de móvel, assim. Marrom, assim. Exatamente. Aí eu peguei e olhei assim, cara, não é um Stradivari. Aí ele, olha, mas tá escrito ali. Aí tava escrito alguma coisa assim, tipo... Stradivarius feito... em italiano, mas era tipo Stradivarius feito em 1920. Aí eu, cara, olha, para isso ser um Stradivarius, ele teria que ser imortal. Porque ele morreu, se eu não me engano, em 1744. Então assim, só se ele viveu mais 200 anos para ter sido ele que fez.
Aí ele, não, pô, porque eu achei que era o Stradivarius. Eu, não é. É provavelmente de uma fábrica que etiquetava Stradivarius, ou na melhor das hipóteses, de uma oficina que etiquetava Stradivarius. E aí, beleza. E eu achei... E ele falou, não, beleza, não sei o quê. Aí depois, um mês depois, um aluno meu foi lá e falou que eu escutou de novo a mesma história. Ele tá confiante, ele tá crente que... Confiante. E assim, eu entendo a inocência das pessoas, porque eu já tive essa inocência com outra coisa. Meu avô, ele me deu de presente quando eu era criança um negocinho desse tamanho, assim, redondo, que tinha um escrito em algum idioma que eu não sei o que era, dourado. E ele falou, meu filho, isso aqui é um presente pra você, uma peça que eu ganhei, sei lá de quem, não sei o quê. E na minha cabeça é claro que era ouro. Era ouro. Era pesado. Não, isso aqui é claro que é ouro, né? E devia pesar, sei lá, facilmente 1,5 kg, assim. Era pesado. Ele era assim, roliço pequeno, mas era pesado. Uhum. E aí nossa, meu Deus, eu tô rico, né, com isso daqui, não sei o quê. E aí um tempo depois, estava precisando de grana. Falei, deixa eu ver o que é isso, né? E andando na rua, assim. Tudo, meu Deus, não sei o quê. Aí o cara olhou assim, bateu o olho, olhou pra mim. Cara, isso aqui é uma peça de avião que é feito, sei lá, de latão ou qualquer coisa assim, que fica nessa cor também. Mas, se você fizer tal coisa, você vê que muda a cor e não é pra mudar desse jeito, blá, blá. Eu sei que aquilo foi um banho de água... Mas eu achava que eu tinha ficado rico. Tava rico. E é a mesma coisa da pessoa. Que não sabe nada. Já teve casos, muitos casos, assim, de realmente a pessoa achar que tem um Stradivarius. A gente fala, explica o porquê, o por onde, né? Que não é. Muitas pessoas aceitam, mas tem gente que não gosta. Já teve gente que saiu, assim, meio chateada, achando que... É você que tá... tô querendo... O que você ganha falando que não é? Não sei, assim, a pessoa acha que eu vou querer comprar dela para depois poder revender, não sei. Muito bem. E, cara, a pergunta é importante agora. Não sei se você conhecia o violino didático antes, mas se você conhecia, como você como que você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre? Eu conhecia já o violino didático. Ok. Acompanho pelo Instagram, principalmente. E sempre admirei pelo movimento que vocês fazem, né? Uhum. Seja com músicos, com professores. Isso me chama muita atenção, né? Eu acho muito legal, assim. Eu desejo aí sucesso para vocês. Né? Eu conheci também através da Amanda, né? A Nana. Uhum. Então, ela que me apresentou, inclusive você, né, gente? Uhum. E pra mim, então, tá sendo uma honra estar aqui. Que maravilhoso. E se você pudesse indicar uma pessoa para estar aqui também, conversando com a gente, quem você indicaria? Olha, eu indicaria... Acho que meu irmão Fernando. Ok. O Fernando, eu gosto dele. Ele fala melhor que eu até. E o seu irmão Fernando também é luthier, certo? Sim. Ele quis seguir porque quis seguir seus passos? Foi. Ele se formou em música na USP. Na verdade, ele se formou em Curitiba. Uhum. Em música. Em música tocando? Licenciatura em música. Ah, ok. Né? E ele tinha o instrumento dele como o violoncelo. Uhum. Aí ele veio para São Paulo, aí foi para Austrália. Quando ele voltou para Austrália, ele ia fazer mestrado na USP. Tava testando mestrado. E eu convidei para ele trabalhar comigo. Ele trabalhou durante Ele não construía ainda? Ainda não. Okay. Mas eu falei assim, Fernando, se você quer seguir nessa área, você vai precisar ir para Itália. Aí ele trabalhou um ano comigo, foi para Itália. E o Fernando tem uma história incrível também, assim, que ele ganhou prêmios lá, participou de concurso, ganhou medalhas. E aí ele voltou pro Brasil, a gente trabalhou uns anos juntos. E depois ele tá com o ateliê dele, na casa dele. Nossa, e agora você tá com 2 ateliês, né? Agora eu tô com 2 ateliês. Como que é administrar 2 ateliês? Olha, tá sendo uma experiência boa, assim, porque assim, a sede oficial mesmo é lá na Vila Madalena, né? E eu tenho agora trabalhando em Barueri, na Aldeia da Serra. Ah, você tá perto de casa aqui, então. Então, inclusive vocês estão convidados para ir lá. Ah, opa, cuidado com os convites que podem aparecer lá, hein? Não é.
Com certeza quero receber a visita de vocês lá. Quanto tempo deu de lá até aqui? 30 minutos. Ah, ok. E tá sendo legal que eu tô... Ali em Barueri é mais tranquilo. Tá sendo mais tranquilo para mim. Então eu tenho focado nas construções, em restauros mais finos, assim. Ali eu consigo fazer com mais tempo. Sem muitas interrupções. Do dia a dia. Maravilhoso. Tem algum recado que você queira deixar para alguém? Para quem quer aprender... A pessoa que quer aprender loteria, quer aprender... Vamos por partes. A pessoa que quer aprender a ajustar instrumentos. O que você falaria que é o que ela deveria fazer? Olha, principalmente buscar sempre uma boa fonte, com informações, medidas corretas e desenvolver a manualidade. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer. Eu ingressei na luteria, já estava trabalhando com o Elcio. Eu comecei a fazer aula de desenho. Depois eu fiz entalhe em madeira. Né? Que legal. Justamente para eu me desenvolver. Então, o que eu aconselho é isso. Buscar... atividades que te dão atividades manuais. Coordenação fina. Exato. E sempre focar na precisão. E nos acompanhar no Instagram. Porque a gente sempre tá dando bons conselhos. Maravilhoso. Vai nascer um curso de loteria do Rogério Fagundes? Vem nascer em breve. Fica ligado. Vai ter curso? Vai presencial. Ter presencial também. Mas calma, é um projeto ainda... Secreto. Estamos... Então, para as pessoas saberem, elas têm que te seguir. Elas têm que te acompanhar. Tem que seguir e compartilhar. Que qual é o arroba? @Luteria Fagundes. Sigam no Instagram, @Luteria Fagundes, por favor. E para pessoa que quer trabalhar com construção. Jean, Rogério, eu quero fazer... Nossa, eu amo violino, amo o som do violino, tenho essa manualidade, até gosto de tocar, mas, cara, eu queria colocar a mão na massa, ter os meus filhos pelo mundo tocando e cantando por aí. Olha, existe um curso, né, na cidade de Tatuí, de luteria. A pessoa ali pode ter uma boa experiência. A pessoa consegue entrar lá sem saber nada de loteria? Acho que consegue. Consegue? Ah, ok. Eu preciso confirmar essa informação, não tenho ok. precisão, mas tem esse curso de luteria. Tem alguns luthiers que às vezes recebem também, né? Estagiários, assim, pessoas aprendizes do seu próprio ateliê. Que às vezes pode ser alguém sem saber nada. Pode... Inclusive, até onde eu fiquei sabendo, tem um Fagundes que anunciou que está recebendo alunos. Ah, é? Não tô sabendo. O Fernando está recebendo alunos. O Fernando está com uma turma de alunos abertos. Como ele já é o próximo convidado, se você quiser saber mais a respeito, espera o podcast. Acompanha aí, didático. E, cara, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer inenarrável tê-lo aqui. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Lembrando que sai episódio novo desse podcast toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. Deixa aí nos comentários o que você achou, quais são suas sugestões de convidados. Siga a Luteria Fagundes no Instagram. Um abração e até mais. Tchau!